gente ainda está podendo estar junto como igreja. Na minha cidade não pode. Meu estado está numa confusão e numa briga que você não faz ideia do tamanho. O estado de São Paulo está num desgoverno muito grande. Pela primeira vez na história, o estado mais rico da nação está correndo sérios riscos. E o decreto, que foi confirmado inclusive pelo prefeito da minha cidade, proibiu a igreja de se reunir. Os meus irmãos não estão podendo se reunir hoje lá como vocês aqui. E em primeira instância isso foi decidido até finalizar o mês de março. E isso me mexe comigo porque eu amo a igreja. Eu não sei você, mas eu amo a igreja de Jesus. Muito. Há um preço sério que se paga para essa igreja de Jesus. Eu não acredito na igreja porque a igreja prospera. Eu não acredito na igreja porque a igreja tem riqueza. Eu acredito na igreja porque o cabeça da igreja é Cristo. Por isso eu acredito na igreja. Eu tenho visto que os tempos estão se afunilando de uma maneira que a gente vai ter sérias lutas num tempo não muito distante para estarmos assim. E tenho visto que o ano que passou e este ano que se iniciou tem sido desafiador para a igreja de Jesus. Mas também tem sido um ano de reflexão profunda. Porque nós, no ano de 2020, neste ano de 2021 até aqui, não tivemos nenhum congresso evangélico, não tivemos nenhum grande show evangélico, não tivemos nenhuma estrela do meio evangélico pregando para multidões este ano, e nem o ano que passou. Mas a igreja continua viva. A igreja continua sendo poder e manifestação de Deus nessa terra. Isso me traz a reflexão e ao mesmo tempo o conforto de saber que verdadeiramente Ele tem edificado a sua igreja. Independente dos nomes e renomes, independente dos ministérios e igrejas por aí afora, o corpo de Cristo na terra tem sido edificado pelo nosso Pai. Então é um ano assim. E hoje eu, bem ligeiro, queria trazer uma reflexão para você sobre algumas marcas daqueles que pertencem à igreja do Senhor. Precisa ter. Talvez a gente esteja vivendo um tempo em que pregações como a de João Batista precisa voltar. Palavras como Elias e o homem de Deus precisam se manifestar. Talvez seja um tempo em que a cruz de Cristo precisa ser centralizada na mensagem do Evangelho. Talvez seja um tempo de reflexão profunda em falar sobre a necessidade que o ser humano tem de se arrepender dos seus pecados para se aproximar de Deus. Talvez seja um tempo de reflexão profunda em que os nossos púlpitos e as pregações que saem dele, principalmente neste tempo de crise que estamos vivendo, seja muito mais uma pregação de confronto, onde se manifesta um Deus santo, e o reconhecimento do pecador diante dessa santidade tremenda. Eu entendo que talvez seja um tempo em que o convite não seja mais de uma mensagem de autoajuda, mas uma mensagem em que leva o homem a se apresentar diante de Deus e reconhecer sua tremenda santidade. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E nós somos pecadores. E eu queria falar sobre algumas coisas para você, e vou falar isso de uma maneira muito breve. Vou usar o primeiro texto de Gálatas, capítulo 6, verso 17, na palavra do Senhor, que diz assim:
Desde agora ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Desde agora, ninguém me inquiete, ou ninguém mexa comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Paulo estava dizendo à igreja, para ninguém discutir mais com ele, e para ninguém conversar com ele, ou falar dele, qualquer coisa que não tornasse como assunto principal a pessoa de Jesus. Ele disse com clareza, ninguém mexa mais comigo, porque eu trago no meu corpo, na minha vida, as marcas de Jesus. Então, quando nós vemos uma expressão dessa de um apóstolo que escreveu mais de 40% do Novo Testamento que temos hoje, é de alguém que passou por experiências simplesmente de alto impacto na própria vida e na própria história, para conservar um compromisso tremendo com o Deus que o salvou, com o Senhor Jesus que o transformou. E diante disso, dessa realidade de trazer em si marcas de Jesus, me leva a pensar quanto dessas marcas estão presentes em mim, quantas delas estão manifestas na minha vida, quantas dessas marcas estão realmente impressas no meu coração, na minha alma, no meu procedimento, nas minhas escolhas e decisões. Quanto dessas marcas são reais na minha experiência com Cristo. Quanto dessas marcas são verdadeiras o suficiente para eu poder dizer, olha, eu trago em mim algumas marcas que revelam que em mim habita a presença de Cristo. Quanto eu tenho condições de dizer o que o próprio apóstolo diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Porque pelo que eu entendo, a mensagem da igreja precisa ser totalmente cristocêntrica, focada no Cristo, no Messias, focada naquele que morreu por mim e por você. Cristo precisa ser a atração principal do meu culto, do seu culto. Cristo precisa ser a pessoa principal do seu cotidiano. Nunca fomos chamados ou comprados por Ele para uma relação superficial. Muito menos uma relação intermitente. Então, quando eu olho para as Escrituras e percebo, quando Paulo fala, trago em mim as marcas de Jesus, é como se fosse um soldado que foi para a batalha, e no campo de batalha travou guerras e guerras e guerras e guerras e guerras, e voltou cheio das suas cicatrizes, mas com a alegria de poder dizer, fui para a guerra, passei por situações e situações, mas voltei com a vitória nas minhas mãos. E o que testemunha de que eu batalhei, de que eu lutei, de que eu dei o meu melhor, de que eu me empenhei, de que eu paguei um alto preço, são as marcas que estão presentes na minha vida. Que orgulho santo! Que coisa maravilhosa você poder ser visto como alguém que tem cicatrizes de batalha pelo nome de Jesus. Cicatriz de batalha por amor a Cristo. Eu quero falar sobre algumas marcas para você hoje. Vou ser bem sucinto, porque logo já tem outro culto. E a primeira marca que você tem que ter em mente é a marca da exclusividade. E eu vou dizer para você por quê. Porque uma vez que você se entregou a Jesus, que Ele salvou você,
você só pode ser dele. Amém? Por ele, para ele, por meio dele, são quantas coisas? Inclusive você. Para ele. Eu estou me contendo aqui porque o meu coração está pegando fogo. Porque eu amo o Senhor. Como é bom amar Jesus. Como é bom ser amado por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é exclusivo. Vou contar uma historinha bem rápida para você. Um garoto uma vez construiu um barco de madeira pequenininho, com todo capricho, o melhor material que ele encontrou. Um belo dia ele soltou o barco no rio, e a correnteza levou numa distância que ele não conseguiu mais alcançar. Parou no pé de um homem que estava pescando. Este homem que estava pescando pegou o barco nas mãos, recolheu, foi embora e colocou numa loja que ele tinha de quinquilharia para vender. E aquele garoto procurou o barquinho pelo rio e não encontrou. Um dia, passando pela calçada da cidade, ele dá de frente com a vitrine e o barquinho ali na vitrine. Aí ele entra correndo e fala para o dono da loja: olha, esse barquinho foi eu que fiz. E o dono da loja diz: mas quem que garante que foi você que fez? Não tem o seu nome nele. Puxa, mas foi eu que fiz. O senhor não pode me devolver? Eu não tenho garantias que esse barco foi você que fez. Aí ele perguntou: como é que eu posso ter ele de volta? Você vai ter que comprar. Aí ele falou: quanto custa? Custa tanto. Puxa, mas é muito tempo eu trabalhando para pagar isso. E o dono falou assim para ele: olha, faça o melhor que você puder, vai ganhar um dinheiro e vem aqui comprar o barquinho que eu vou te vender. E o garoto saiu, começou a carregar sacola da feira para os outros, começou a arrumar quintal para limpar, até que ele juntou um troquinho. Aí ele foi na loja e disse: olha, eu juntei um dinheiro, com todo o esforço que eu pude, e vim aqui comprar o barquinho. E o dono da loja contou, falou: é o suficiente, toma o seu barquinho, pode levar. Aí ele saiu da loja todo faceiro, com o barquinho na mão, e disse assim: agora você é meu 2 vezes. A primeira porque foi eu que fiz você, a segunda foi eu que comprei você. Nós somos dele 2 vezes. Porque foi ele que nos criou. E foi ele que nos comprou pelo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. 2 vezes. 2. A primeira marca que você tem que ter em mente é que nós somos exclusivo. Não nos comprou para dividir com ninguém. Só para Ele. Tiago capítulo 4, verso 5 diz que o Espírito de Deus tem um ciúme de mim e de você, um zelo, um cuidado. Você é exclusivo. Lembre-se que nessa exclusividade você nunca poderá servir a 2 senhores, só Ele. Só Ele. Porque Ele criou você e Ele comprou você. Lembre-se, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que você agora é templo do Espírito Santo. Ah, vocês não sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Diz o apóstolo. Agora vós sois templo do Espírito Santo. Então não vem com essa de dizer que você é dono do seu nariz, porque você não é. Você tem um dono. Um dono. Que comprou, que criou. E que disse através do apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 2, do verso 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor.
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você conte ao mundo as grandezas do seu amor. Exclusividade. A igreja de Jesus é composta de pessoas que são exclusivamente dele. Como diz lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a vossa terra. Mas é o meu povo, que carrega o meu nome, e que hoje pertence à igreja, do qual o cabeça é o meu filho, que tem edificado ela, e que no final da história, vai apresentá-la sem nenhuma mancha. E se você viver como alguém exclusivo para o Senhor, vamos nos encontrar lá. Porque como filho de Deus, você tem que gerar uma expectativa de eternidade. Entende? Porque o mundo está acabando. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe, não vai melhorar. O mundo jaz no maligno. Não é que vai ser, jaz. Tudo que você tem visto, é óbvio que tem ele com um enredo e um histórico por trás. Mas eu quero dizer para você que no final de tudo, o que vai triunfar é a igreja do Senhor na terra. Pode ficar tranquilo, isso já está escrito. Exclusividade. A segunda marca que você deve trazer é a obediência. E uma obediência capaz de desafiar, inclusive, a opinião humana. Eu e você temos que viver para buscar a aprovação de Deus, independente da aprovação de qualquer pessoa. Amém, irmãos? Eu e você temos que viver para Deus de uma forma que Ele aprove, independente da aprovação ou desaprovação de qualquer pessoa nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi cantada uma canção que falava sobre o primeiro capítulo de Jó. Se você lê o livro de Jó, e você já deve ter lido, se você ler mais de uma vez, 10 vezes, seja quanto for, você vai ver que a história de Jó não foi uma história fácil. E que foi julgado de uma maneira terrível pelos seus amigos. Desaprovado pelos amigos, mas aprovado por Deus. E sabe qual é a grande questão sobre Jó? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele estava dizendo ao mundo? Eu amo a Deus, independente do que eu tenho agora, do que eu não tenho agora. Independente do que Ele me deu, independente do que Ele não me deu, independente do que Ele deu, independente do que Ele vai tirar. Meu coração não está no que Ele tem para me dar, está em quem Ele é. Quando você pensa assim, você obedece. Terceiro e penúltimo ponto: fidelidade. Fidelidade. Mateus 24, 45, quem é, pois, servo fiel e prudente, que seu Senhor construiu sobre toda a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? 1 Coríntios 4, 2, além disso, requer-se que todo dispenseiro de Deus seja achado fiel, pois Deus é fiel, e exige que os seus lhe sejam fiéis. Fidelidade é uma moeda cara. Infelizmente, nas relações humanas do nosso tempo, a infidelidade graça. Mas a igreja está para dizer ao mundo que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel à sua esposa. Vale a pena ser fiel ao seu marido. Vale a pena ser fiel à sua igreja. Vale a pena ser fiel aos seus líderes. Vale a pena ser fiel aos seus irmãos. Vale a pena ser fiel à sua família.
Porque se o mundo tem a infidelidade jorrando em todos os lados, a igreja precisa manifestar a fidelidade para que o mundo possa ver luz em nossa vida e as marcas de Cristo em nossa vida. Quarta e última marca: santidade. Santidade. Exclusividade, obediência, fidelidade, santidade. Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto da santificação e por fim a vida eterna. Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 1 de Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quando você veio para Cristo, e se você não veio ainda, venha. Do jeito que você chegou, Ele te aceitou. Mas o seu amor jamais vai permitir que você permaneça da mesma maneira. Jamais. Ele vai empurrar você pelo caminho. Porque no final das contas, a obra do Espírito de Deus, a obra da palavra de Deus, a obra da igreja do Senhor na sua vida, é pegar você e transformar você em alguém cada vez mais parecido com Cristo. Tirar da identidade velha, o velho homem, carregado de imundícia, de vícios, carregado de toda sorte de pecaminosidade, e transformar esse homem em alguém marcado por Jesus. Paulo disse, ninguém mexa comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Porque eu e você somos exclusivos. Porque Ele nos criou, e um dia Ele nos comprou, com o sangue do Filho dele vertido na cruz do Calvário. Morreu numa sexta-feira à tarde, foi para o sepulcro, desceu até os espíritos em cadeia para anunciar a sua vitória, tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo, e surgiu triunfante, e Deus disse, ao nome de Jesus, um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o anúncio da igreja. Essa é a vida de alguém marcado por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, e que as marcas de Jesus estejam sobre você. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. E o pastor Rafael, por favor, vai assumir. Deus abençoe vocês, irmãos.